Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estou aqui mais uma vez falando sobre a palavra de Deus. Dessa vez nós vamos falar de uma situação muito interessante que eu acho importante compartilhar com vocês. Inclusive porque acabei de ver um vídeo. Eu acho muito interessante ver esses vídeos, essas explicações que eu vejo aí, supostos pastores ou ensinadores, professores, enfim, explicando a Bíblia. E é muito interessante. Nesse vídeo, então, entre outras coisas, o autor falava que ele não conseguia ver a palavra congregar, né, congregação, como um ajuntamento de pessoas. Vamos primeiro partir do princípio. Se vocês pararem para observar, praticamente todos os vídeos que eu vi, eles se baseiam nas traduções na língua portuguesa. Vamos falar assim, você pode conversar com o tradutor isso. Fazer uma tradução, ela é uma tarefa muito difícil. Existe a questão de falsos cognatos, de poesias que você não traduz, palavras que não existem. Os italianos até dizem, il traduttore è un traditore. O tradutor é um traidor. Por quê? Porque você não consegue alcançar o máximo sentido da palavra no original. Então, por exemplo, a língua portuguesa, assim como a língua espanhola e outras línguas, vieram do latim vulgar, né? O latim falado pela população comum. A língua portuguesa tem mais ou menos, pelo que eu vi aí nas pesquisas, tem mais ou menos 800 anos. Então você há de convir comigo que existem palavras que foram pregadas na palavra do Senhor, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que não existiam. Por exemplo, a palavra fé, um exemplo dela. Se você pegar a palavra saudade em português, entra no Google Tradutor e tenta traduzir em outro idioma, você não vai achar a tradução. Então, ele falava em específico da palavra, a palavra igreja e a palavra congregar ou congregação. Naturalmente que se você pega a palavra igreja num dicionário de português, um dos significados que você vai encontrar lá está escrito assim, qualquer edifício destinado a um culto, um templo. Então, claro, você vê o pessoal tacando pau em templo. Como se esse fosse o problema da igreja, porque a igreja do Senhor ela se reúne onde quer que seja. Mas o que é a questão? A questão é que quando Jesus usou a palavra, ele não usou a palavra igreja em português, ele usou uma palavra inclusive Mateus vai grafar isso no Novo Testamento, eclesia. Ela tinha um significado totalmente diferente do que se entende hoje por igreja. Você fala igreja, a pessoa pensa num templo, ou mesmo, ou eu sou igreja sozinho. Quer dizer, é totalmente fora da visão. Então o que acontece? As traduções, por melhor que sejam, e essas traduções em português elas não são as melhores, elas não conseguem traduzir a ideia original da palavra do Senhor, especialmente porque a Bíblia foi escrita por orientais e nós estamos vendo os ocidentais interpretando do seu jeito. E quando ele usa a palavra congregar, tanto que se você pegar a palavra congregar ou congregação no dicionário, ela consegue trazer um significado mais ou menos próximo, porque ela significa reunir em rebanho, reunir no rebanho. Mas no Antigo Testamento ele usa palavras como kalbats, como canás, correto? No Novo Testamento, lá em Hebreus 10, 25, que era a questão e que eles distorcem, que é triste de ver que as pessoas aceitam isso como verdade e divulgam isso ainda. Ele usa a atualizada, a revista atualizada, que é uma tradução, ela é cheia de erros de tradução. Inclusive, em 2017, já fizeram uma terceira versão, na terceira, para corrigir erros da segunda, que corrigiu erros da primeira e assim vai. Ele usa a palavra congregar-nos, mas no original grego o correto está conforme a corrigida fiel. Não é o verbo epsinagou, é o substantivo epsinagogei, que ele significava o quê? Um ajuntamento completo da congregação dos judeus para adoração. E que ali o autor de Hebreus, que era judeu, está se referindo à congregação cristã, né? Aos cristãos, ao ajuntamento dos cristãos. Mas enfim, se você pegar a palavra fé, essa palavra, que hoje você fala fé, significa apenas crer. E quando você pega a palavra no original, a palavra hebraica emuná, e que a Septuaginta, basicamente Jesus, como os apóstolos usaram, não o antigo, literalmente, o Antigo Testamento em hebraico. Como o povo, a língua oficial era o grego, eles usaram a Septuaginta, que era o quê? A tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Então eles transcrevem emuná para pistes, e assim por diante. Eu explico isso com detalhes em algumas pregações, especialmente quando eu falo da fé em Hebreus 11. Então o que acontece? O que eu gostaria de deixar para vocês? Inclusive, se a gente vê em Atos 2,46, falando sobre a igreja primitiva. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Olha, diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão.
Em Atos 3, eles falam que Pedro e João subiam para o templo. Você vê que a igreja primitiva não tinha problema com isso. Qualquer lugar é lugar para eles estar se reunindo. Em qualquer momento. Então, o que a gente vê é o seguinte. Se você vai continuar acreditando nesses vídeos que baseiam-se em traduções em português, lembre-se que a língua portuguesa foi escrita, tem mais ou menos 800 anos. O Novo Testamento terminou-se, o último, foi escrito provavelmente no ano 98, que terminou o Apocalipse. Então olha a distância. Então muitas dessas palavras que você está vendo, muitas dessas palavras que você está ouvindo, elas nem existiam lá. Então toma cuidado para não estar trocando a verdade por mentira, porque as pessoas aqui no Brasil aceitam tudo, especialmente aquilo que atende os seus interesses, especialmente aquilo que atende às suas carnalidades. Então a verdade é que a palavra de Deus ela precisa ser estudada com base na visão bíblica original. Então é isso que a gente precisa fazer, é checar se essas palavras que a gente está defendendo e essa que a gente está botando na nossa vida, se ela realmente condiz com o original. Veja bem, tradução é tradução, mas ela não reflete o significado profundo da palavra. Então lembre-se que os apóstolos, como Jesus, mesmo o Antigo Testamento, nenhum livro bíblico foi escrito na língua portuguesa, na língua inglesa, espanhola, então a gente precisa tomar cuidado. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então a gente precisa respeitar isso e estar procurando entender que quando Jesus usou eclesia, ele não quis dizer igreja como vocês estão escutando as pessoas pregar hoje, né? Há uma visão totalmente distorcida, né? De muitas palavras são assim, né? Não vai dar tempo da gente explanar tudo, apenas eu quero chamar a sua atenção para que quando você trocar a verdade pela mentira, você cheque, você confira para não fazer essa troca, porque infelizmente é isso que nós vamos ver cada vez mais nesse período de apostasia, as pessoas tentando interpretar a Bíblia, cada um na sua cabeça. É o ocidental tentando interpretar a Bíblia escrita por orientais. Lembre-se, Deus chamou pessoas todas do Oriente para escrever a Bíblia, e elas foram escritas numa língua, e ela deve ser respeitada. Deus te abençoe, muito obrigado. Eu peço que você se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe essa mensagem se ela foi edificante para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.